ela já vai discutir um pouco de um paciente específico. Essa é bem interessante essa questão, achei ela bem formulada, um pouco mais difícil. Então ela quer saber sobre esse paciente. Então um paciente de 58 anos, do sexo masculino, ele procurou um médico, né, pode ser um médico que está ali fazendo a prova, para avaliação de rotina. O paciente ele tem história de tabagismo, 15 anos maço, não é não são tantos anos maço, ele também tem etilismo, que uma usa mais ou menos 2 unidades dia, sobretudo aos sábados e domingos. Então ele é uma pessoa que tem uso apenas em fins de semana, o uso semanal ele é razoavelmente baixo. Ele é sedentário e não tem nenhuma doença que se saiba, então 50 anos sem nenhuma comorbidade. E aí ele supõe aí, ele oferece 4 alternativas, né? Ele quer que você coloque como verdadeiro ou falso. Então a ideia o paciente tem indicação do quê? Uma série de coisas, ele tem indicação de glicemia, lipidograma, hemograma, ele vai ter de a gente poder propor uma redução de cigarro, tabagismo, enfim. Mas ele quer saber desses 4. Então, a primeira tomografia de tórax de baixa dose para rastreamento de câncer de pulmão. Isso aí dá bastante polêmica, porque o SUS não tem tomografia de tórax para suprir, mas isso não muda a indicação. Então, essa questão, ela quer saber se você sabe o correto, ela não quer saber se você sabe o que dá para fazer na realidade. E não está correto fazer a tomografia. Você fala, pô, mas ele é tabagista e está na idade, né? Na verdade, ele tem 15 anos maço. A tomografia de baixa dose, ela só vai ser relevantemente eficiente em pacientes dentro aí de 20 anos máximo, entre 50 e 69, 20 anos máximo ou mais, que estão fumando ou que pararam de fumar nos últimos 10 anos. Então, está incorreto aí essa alternativa. Então, primeira a gente já sabe que é falsa. Bom, aí não ajuda muita coisa, só a A diz que é verdadeira. Vamos para a próxima, ver se a gente consegue resolver. A segunda, então, ele discute sobre o ultrassom para avaliação do aneurisma de aorta abdominal. Esse exame, de fato, ele pode ser usado, mas são pacientes que têm um histórico mais importante, né? Não vem ao caso para esse paciente. Para esse paciente, não faria muito sentido a gente pedir uma ultrassonografia para buscar aneurisma de aorta abdominal. É um paciente que tem apenas 15 anos maço e não é tão velho, né? Ele tem 58 anos, então ele está fora do preconizado também. Falso novamente. Então agora sobramos aí 2 questões. Vamos ver a próxima. Ó, a próxima vai provavelmente ou é falso ou verdadeiro. Aí a gente já define se é letra Charlie ou letra Delta, né? C ou D. Vamos lá então. Na terceira, então, colonoscopia para rastreamento de câncer de colo. Tem mais de 50 anos, vezes 69, tem que fazer o rastreamento, sim. Então, pelo menos ele deveria fazer um rastreamento, e aí muda-se um pouco o protocolo, fazer anual, fazer uma vez a cada 5 anos. A maior parte do sistema de saúde orienta que, se não tiver alterações, fazer a cada 5 anos, e aí pode fazer segmento de outras formas, sangue oculto nas fezes. E alguns colocam que uma vez a cada 10 anos seria eficiente, desde que tenha negativo a história familiar e também a última colonoscopia. Então, ele tem uma colonoscopia normal, faz uma 50, uma 60, uma 70 está encerrado. Então seriam só 3, e alguns colocam a cada 5 anos, só que encerra aos 69, então não tem aos 70 anos. De qualquer forma, em qualquer um desses protocolos, sim, ele tem indicação de fazer uma colonoscopia de rastreamento, e como ele é fumante, ele tem indicação de vacinação de pneumonia. Então, aí tá tudo certo, né? Ele precisa fazer a vacinação, tanto quanto ele precisa fazer a vacina, então, pneumococo, e também precisa fazer rastreamento de câncer de cólon. Então, letra delta, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Essa questão ela não teve uma dificuldade, apenas o entendimento, mas também nas questões de nuances, né? Então, ultrassonografia não bate, tomografia não bate, mas por detalhe, né? Então, não é porque o paciente não poderia ter uma indicação, se sustentar, por exemplo, se tabagismo a mais longo prazo, ele vai ganhar uma indicação, mas nesse momento, com o caso apresentado, ele não tem a indicação. Também saber da vacinação para pneumococo não é tão comum. Muitas pessoas esquecem que essa vacinação ela é aí indicada para algum grupo de pacientes e ela tem disponível, e muitas vezes perde-se a validade dela no postinho, porque os médicos não sabem, não indicam. E aí a gente fica gastando dinheiro, às vezes, tratando uma pneumonia grave ou uma internação, às vezes, de um paciente que poderia ter sido resolvido de uma forma muito mais econômica, mas às vezes a gente não sabe as indicações aí para pneumococo.